Prontinho, pessoal, boa noite. Então, todos bem-vindos à cuia de julho, uma semaninha atrasada, mas tenho certeza que vai valer a pena. Lê, fica à vontade. Então tá. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Leandra, sou médica intensivista pediátrica no HCPA no momento, mas já fui de todos os lugares. E então, na verdade, eu escolhi o assunto, na verdade, meu assunto inicial que eu queria escolher, eu tenho notado que a gente cada vez mais tem se sentido confortável e tem prescrito mais antipsicóticos. Então, o meu assunto inicial era antipsicóticos. Porém, eu acho que não tem como falar de antipsicóticos sem falar de delírio, então eu mudei o assunto para delírio e uso de antipsicóticos em UTI pediátrica. Então, essa reflexão que eu estava fazendo, eu acho que, pensando desde que eu fiz residência até hoje, a gente tem prescrito muito mais antipsicóticos. Eu não acho que é uma coisa errada, eu acho que é uma coisa que a gente tem visto a segurança e tem tido mais conforto, mais experiência e mais evidências na prescrição dessas medicações. Mas eu acho que a gente tem que refletir com que frequência a gente está usando antipsicóticos, por que a gente está usando, e que as evidências, né, que estudos a gente tem para isso em pediatria, porque em adultos a gente tem bem mais, mas em pediatria a gente ainda parece que é um assunto que ainda tá surgindo várias coisas, né? Então acho que é um assunto que a gente ainda vai aprender bastante nos próximos anos. Então, inicialmente, eu fui procurar qual a indicação de uso de antipsicóticos na UTI. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente abre uma prescrição, tem lá um, dois antipsicóticos, um fixo, outro, se necessário, e isso às vezes me incomoda, assim, porque a gente não sabe nem por que a gente está usando. Então, existem esses guidelines de 2022, que é o PANDEM, né, que é os guidelines que a gente usa, em geral, para sedação, manejo de abstinência, manejo e diagnóstico de delírio. Então, pelo menos lá no Clínicas a gente se baseia mais ou menos nesses guidelines para nos guiar, né, para guiar nosso manejo de sedação. Então, o que esse guideline fala de antipsicóticos? Ele fala dos antipsicóticos dentro do contexto de delírio. Então, aqui estão os itens 7, 8 e 9 das recomendações sobre delírio, que é onde se fala de antipsicóticos. Um deles fala que não é sugerido o uso rotineiro, tanto de haloperidol quanto de antipsicóticos atípicos, para prevenir ou para reduzir a duração de delírio, mas que é sugerido em crianças clinicamente doentes com delírio refratário o uso de haloperidol ou de antipsicóticos atípicos no manejo de sintomas severos de delírio. Também se recomenda que um eletrocardiograma basal seja feito antes do início do uso dessas medicações. Mas revisando também o Pandem Guidelines, eu sinto que muitas vezes a gente vai direto para o tratamento e esquece daquela parte inicial do delírio, que é os itens de 1 a 6. Então, o que o Pandem sugere sobre delírio em UTI pediátrica? Se recomenda que um score de diagnóstico de delírio seja aplicado rotineiramente nas crianças. Depois eu vou falar desses scores, mas o mais comum é o CAPD, né, que é o Cornell Assessment para delírio, e tem o CAM, que é o CAM, que é um score adulto que foi adaptado para pediatria, mas o CAPD mundialmente, depois a gente vai ver ali nos estudos, é o mais usado. Recomenda-se também, então, se recomenda o screening rotineiro, se recomenda sempre, devido ao baixo custo e alto benefício para os pacientes, o uso de medidas não farmacológicas para prevenção do delírio, como exemplo, higiene do sono, rounds interdisciplinares, engajamento da família tanto nos rounds quanto nos cuidados do paciente, e no envolvimento da família no cuidado direto do paciente. Ao longo da próxima hora a gente vai falar bastante sobre esses cuidados. Se sugere também a mobilização precoce desses pacientes na tentativa de redução de delírio. Se recomenda minimizar a sedação baseada em benzodiazepínicos. E se sugere não só reduzir os benzodiazepínicos especificamente, mas uma redução geral no nível de sedação do paciente quando possível. Então, só falamos um pouquinho sobre manejo, prevenção, mas o que é o delírio? O delírio é uma disfunção neurológica aguda, ela tem que ser aguda e flutuante, com 3 alterações principais: da consciência, da atenção e da cognição do paciente. Ela é bastante prevalente em UTI pediátrica,
dependendo da amostra, varia de 15%, 17% até mais de 50%, dependendo do grupo e dependendo do local. E eu escrevi ali que ela é autolimitada. Autolimitada não é uma palavra muito boa, porque parece uma coisa. Autolimitada parece uma coisa que não precisa tratar, mas na verdade, o autolimitado eu quis dizer que, em geral, os pacientes melhoram em algum momento, com ou sem tratamento, mas apesar de autolimitado, ela é uma doença associada a desfechos ruins e é por isso que a gente se preocupa com ela. O delírio, então, é classificado em hiperativo ou hipoativo, baseado nos sintomas psicomotores. Então, o hiperativo é aquele paciente agitado, com labilidade emocional, com comportamento disruptivo. E, na verdade, é o paciente que a gente vê de longe. Esse paciente tem delírio. É o paciente que dá trabalho, que incomoda, entre aspas, né? Mas ele preocupa a enfermagem, preocupa a gente, preocupa os pais, dá muito trabalho, a gente tem que reavaliar esse paciente várias vezes durante a noite. E, na verdade, ele é a forma menos comum de delírio, mas é a que a gente mais diagnostica facilmente, mais chama atenção e a gente mais tem a vontade e a necessidade de abordar esse diagnóstico. Tem o delírio hipoativo, que o paciente tem uma apatia, uma desconexão do ambiente e um nível de consciência, em geral, rebaixado. Ele acaba despertando menos preocupação, não porque a gente não se preocupe, mas pelo fato de que aquele paciente parece confortável, ele é colaborativo, ele não exige tantas reavaliações por chamados da enfermagem e dos pais. Então, apesar dele é um paciente que dá um pouco menos de trabalho, ele pode ser associado a piores desfechos. Então, é um paciente que a gente tem que se preocupar, apesar dos sintomas dele não serem tão exuberantes quanto o do hiperativo. E o misto, na verdade, é uma mistura, uma oscilação entre os dois quadros. Depois eu vou falar, mas o hipoativo é o mais frequente. Eu tinha a ideia que talvez o hiperativo fosse, mas nas amostras que a gente vai ver nos próximos estudos, hipoativo e misto correspondem a 80 e poucos, 90% dos casos, e o hiperativo é só uma minoria, assim, desses pacientes, mas é os que mais se destacam. Então, qual é a causa? Na verdade, 3 principais causas levam ao delírio, né? Podem ser independentes ou associadas, mas, em geral, a doença de base do paciente, por si só, pode gerar delírio, o tratamento dessa doença e o ambiente. Então, dando exemplo, um paciente que internou, neste momento do ano, um paciente que interna com bronquiolite, então ele tem uma doença viral grave, e essa doença por si só pode causar delírio. O tratamento dessa doença, por exemplo, esse paciente vai ter ventilação mecânica, esse paciente, ou VNI, ou até KNAF, esse paciente vai precisar de sedação, vai precisar de tanto sedação contínua quanto bolos de sedação. Então, o tratamento dessa doença pode gerar delírio. E também o ambiente. A gente pega um paciente que era previamente estava em casa, com sua família, com seus irmãos, e agora ele está 24 horas deitado numa cama, com a luz acesa durante a noite, com barulhos que ele não conhece. Então, são esses 3 fatores principais: a doença, o tratamento e o ambiente, que podem gerar o delírio, e é nisso que a gente tem que trabalhar, tanto na prevenção quanto no tratamento. A patofisiologia é complexa, mas é uma neurotransmissão aberrante, então tem um desbalanço entre os neurotransmissores inibitórios e excitatórios e também um desbalanço na ação dos receptores. Diagnóstico, então, existem várias escalas, não existem só essas 2, mas as mais usadas são a CAM, que na verdade é uma escala que eu acredito que seja mais usada em adultos e tem adaptações para pediatria, tanto a PCAM, que é a pediátrica, e a PSCAM, que é pre-scholar, eu acho, pré-escolar. CAM são escalas. Essa eu não tenho tanto conhecimento, sinceramente, eu nunca usei essa escala, mas elas é um pouco mais difícil porque ela precisa de interação do paciente. Eu não achei ela para colar aqui, ela com especificamente como ela é, mas ela precisa de uma certa interação com o paciente e ela é mais específica em pacientes um pouco mais velhos, apesar de ter adaptações agora para crianças menores. E a CAPD tem o benefício de poder ser usada desde o período neonatal e ela é uma escala que tu observa, então ela pode ser aplicada pela enfermagem sem necessariamente interação com o paciente, só observando o comportamento do paciente. E que nem eu falei, ela é globalmente a mais usada em pediatria. Sugere-se, então, que todos os pacientes clinicamente doentes, ou seja, todos os nossos pacientes, idealmente deveriam ser triados para delírio. Uma coisa importante é que os pacientes que desenvolvem delírio, em geral, desenvolvem isso nos primeiros... Os pacientes que vão desenvolver delírio nos primeiros dias de UTI.
Então, é importante que essa triagem, esse screening seja feito desde o início e não quando o paciente já está com sintomas evidentes do delírio. Então, essa é a CAPD. Na verdade, ela tem 8 itens. Os primeiros itens são se o paciente tem contato visual, se o paciente tem as suas ações intencionais, assim, se ele está consciente do ambiente e se ele consegue comunicar suas vontades. Também se o paciente está inquieto, inconsolável, hipoativo, ou se ele tem um atraso na interação, se ele atrasa para responder a estímulos. Um score maior que 9 já é considerado como delírio e ela é uma avaliação longitudinal. Então, geralmente se orienta que, por exemplo, a enfermeira que passou 6 horas com aquele paciente, ao longo do seu turno, vai avaliando e no final do turno, ou na metade do turno dela, ela faça esse score. Então, ele é feito 2 a 3 vezes por dia e é relativamente fácil, porque é um score feito, é um score fixo, né, e feito pela enfermagem baseado no que ela observou ao longo do turno. Mas por que a gente deve se preocupar, então, com o delírio? Pensando que ele é autolimitado, que a criança vai melhorar, talvez ela demore, talvez ela ainda tenha alta com alguma alteração cognitiva, mas é uma doença que, em geral, a criança vai se curar deste problema. A gente se preocupa, na verdade, pelo aquilo que eu falei antes, ele é associado independentemente com diversos fatores negativos. Então, a gente tem esse estudo, eu não botei a data, mas eu acho que ele é de 2022. Esse é um grupo, na verdade, que é o Cornell University, Cornell Hospital. Então, é o pessoal que fez a escala Cornell. Então, eles são um grupo que estudam bastante esse assunto e não me impressionou que eles têm uma incidência baixa, que é de 17%, porque provavelmente eles manejam com bastante frequência e eles triam bastante para delírio. Então, esse estudo desse grupo é um single center, né, mas com 1.540 pacientes. Eles encontraram associação de delírio com maior tempo de UTI, com tempo e incidência de ventilação mecânica, e foi um fator independentemente associado com mortalidade. Então, isso que faz com que a gente se preocupe, trie, evite e tente manejar, principalmente de forma não farmacológica, o delírio. Além dos prejuízos para o paciente, esse mesmo grupo estudou os custos associados ao delírio. Então, os custos da internação aumentaram a cada dia que esse paciente teve delírio, e mesmo corrigindo para idade, para gênero, para severidade de doença e para tempo de UTI, o delírio foi independentemente associado com maiores gastos. Então, é uma doença que onera tanto o sistema quanto o paciente. Quais fatores são associados? Então, esses mesmos estudos mostram, esse mesmo estudo que eu mostrei antes, que é um centro único, mostrou associação com idade menor que 2 anos, atraso do desenvolvimento, severidade de doença, se o paciente em algum momento esteve comatoso, ventilação mecânica e a administração de benzodiazepínicos ou de anticolinérgicos. Só mostrando outras coisas que foram vistas nesse estudo que eu achei interessantes também, a incidência, como eu falei antes, foi de 17%, se desenvolveu nos primeiros 3 dias, 78%, então a maioria dos pacientes desenvolveram o delírio nos primeiros 3 dias que eles internaram na UTI. E somente 8% dos pacientes tiveram delírio hiperativo. A grande maioria foi hipoativo, 46%, ou misto, 45%. Então, que nem a gente comentou antes, a grande maioria não é o hiperativo, que é aquele paciente clássico do delírio. Isso é uma revisão sistemática, então, que inclui aquele estudo anterior, também procurando fatores associados a delírio. Inclui 19 estudos, a maioria nos Estados Unidos, mas inclui também estudos daqui, da América do Sul, da Europa, da Ásia. A prevalência foi de 28%, e a grande maioria, 80% desses pacientes foram diagnosticados pelo CAPD, e associou também, encontrou 7 fatores associados com delírio, que foram atraso do desenvolvimento prévio, ventilação mecânica, benzodiazepínicos, opioides, esteroides, necessidade de drogas vasoativas e contenção mecânica. Curiosamente, essa revisão sistemática não associou com idade, nem com o uso de anticolinérgicos, que outros estudos também associaram.
E o que é mais interessante desses fatores associados? Tem coisas ali que a gente não vai poder mudar. Por exemplo, a gente não vai mudar a necessidade de ventilação mecânica, a gente não vai deixar de entubar um paciente para evitar delírio, a gente não vai deixar de usar drogas adotivas, mas existem fatores modificáveis e são nesses que a gente tem que tentar trabalhar. Então, nível de sedação, mais estudos em adultos mostram que não só a exposição a drogas deliriogênicas, por exemplo, benzodiazepínicos, mas o nível de sedação geral é associado a delírio. Então, mesmo com opioides, propofol e anticolinérgico, que na verdade é associado, mas não só o sedativo em si, mas o nível de sedação, independentemente, é associado em estudos em adultos. A escolha do sedativo, então, é uma coisa modificável que a gente pode repensar. Então, benzodiazepínicos, ketamina, anticolinérgicos podem ser associados a delírio. A contenção mecânica, que na nossa realidade, eu acho uma escolha difícil, porque às vezes a gente contém os pacientes para fazer menos sedação. Então, eu acho que na realidade de quem faz esses estudos, que tem uma enfermeira por paciente, é mais fácil não conter os pacientes, né? Mas para a nossa realidade é um pouquinho difícil. Então, mas é uma coisa modificável que, se não precisar, a gente deveria evitar. E eu coloquei aqui transfusão, que essas revisões grandes não mencionam transfusão, mas tem estudos, um estudo que eu encontrei, que menciona, então, transfusão, principalmente de volumes grandes com delírio. Então, eles até mencionam, que a gente, já que vai transfundir, vamos transfundir volume grande, talvez um dos motivos para não transfundir volumes maiores seja a associação com delírio, mas também a gente não vai... a necessidade, a gente não vai deixar de transfundir para evitar delírio, mas só para a gente ter em mente que é uma possível associação com delírio também. Então, falando um pouquinho de cada um desses fatores modificáveis, benzodiazepínicos eu acho que é o mais hypado, mais que todo mundo sabe. Só o fato de ter um benzodiazepínico na prescrição já deixa esse paciente com mais risco de delírio, mas existe também uma associação quantidade e delírio. Então, a gente tem um gráfico aqui que mostra quantidade e equivalência total de midazolam com a predisposição a delírio. Então, a gente tem bem essa descrição de associação de benzodiazepínicos com delírio. Outras medicações que ficam um pouco mais, a gente fica um pouco mais na dúvida, né? Ninguém tem dúvida do benzodiazepínico. A ketamina, muitas vezes quando tu vai ouvir alguma palestra, alguma coisa sobre delírio, fala ketamina, mas não tem muitos estudos associando a ketamina especificamente com delírio. A gente sabe que quando a gente faz ketamina num paciente, ele fica num estado confuso, mas a gente não sabe se isso a longo prazo, não tem tanta evidência o quanto essa ketamina a longo prazo afeta no contexto de delírio. Eu encontrei, tem um estudo até brasileiro de 2024, estudo retrospectivo, observacional, prospectivo, mas observacional, e que analisa o uso contínuo de ketamina em diversos efeitos adversos, e o que eles encontraram mais associação foi com delírio. Então, esse estudo sugere essa associação, e também tem uma revisão sistemática desse ano, recente, que inclusive essa meta-análise inclui esse estudo brasileiro, e aqui a gente vê o Forest Plot, que na verdade associa então a ketamina a delírio, mas os autores mesmos mencionam que são estudos observacionais, estudos pequenos com limitações, mas existe essa associação então nesses poucos estudos que a gente encontra. E anticolinérgicos, então, em adultos também é mais estabelecida essa associação de anticolinérgico com delírio. Mas uma outra meta-análise que eu encontrei, foram duas meta-análises que foram feitas mais ou menos na mesma época. Essa eu encontrei hoje, então eu não entendi bem se elas incluem os mesmos estudos ou não, mas aparentemente não. E essa meta-análise mostra, então, a associação de uso de anticolinérgicos com delírio. Aqui está o forest plot dela. E só para a gente relembrar que medicamentos anticolinérgicos que a gente usa com frequência, que às vezes a gente nem se dá conta, é o difenidrin, que muitos dos nossos pacientes usam de forma para prurito, pacientes oncológicos usam bastante, então a gente usa até como forma de sedativo, prometazina, escopolamina e ixizine. Então, só para a gente ter em mente que às vezes, um ixizine parece um pouco inocente, né? E na verdade ele pode também. Todas as medicações que a gente dá com efeito de sedar, eles podem estar associados com delírio, e esses anticolinérgicos, especialmente pela sua
pelo seu mecanismo de ação. Então, como que a gente previne, né, o delírio? Então, tem diversas formas de prevenção. Vou citar algumas mais importantes, que a gente, na verdade, ao longo dos últimos slides já comentou, mas só para reagrupar elas. Objetivar um nível de sedação o mais superficial possível, então não só com benzodiazepínicos, mas qualquer paciente que fique comatoso, seja por qualquer tipo de sedação, ele tem mais chance de ter delírio depois. Importante que esse paciente tenha um bom manejo da dor, porque a dor pode ser um trigger para o delírio. Evitar benzodiazepínicos. Nesse evitar benzodiazepínicos, eu acho que a maior mensagem é priorizar alfa-agonistas como a nossa primeira linha de sedação. Então, em vez de iniciar um midazolam, iniciar um alfa-agonista, que parece ser a medicação menos associada a delírio, das que a gente costuma usar em UTI pediátrica. Mobilização precoce. Incluir familiares nos cuidados e nas discussões também. Implementar screening de delírio e otimizar o ambiente. Então, iluminação, barulho e tudo que tu possa fazer para promover o ciclo sono-vigília. Achei esse estudo interessante, que é um grupo que, ao longo de 2 anos, instituiu o screening de delírio, depois eles instituíram um protocolo de sedação, e depois eles instituíram um protocolo de mobilização precoce, e eles analisaram o quanto o delírio mudou nesse período. Essa linha do meio, então, é a média de porcentagem de delírio. Então, a gente vê aqui que no início ela estava em torno de 20%, e aqui ela está em 11,84%. Então, teve uma redução no delírio ao longo desse período em que foram implementados essas três itens. Screening de delírio, protocolo de sedação e protocolo de mobilização precoce. E o tratamento, então, a gente pensa já nos antipsicóticos, que a gente gosta muito de prescrever medicações, mas a gente sempre tem que pensar na causa e naqueles 3 fatores que são os que causam delírio: a doença de base, o tratamento e o ambiente. Então, sempre pensar se tem alguma coisa orgânica nesse paciente que está pior. Ele está bem controlado da infecção, ele está hipoxêmico, ele está com bom controle da dor, ele tem algum desequilíbrio metabólico, porque às vezes o delírio está aí. A causa do reinício do delírio ou da piora do delírio está na doença de base dele. O tratamento, então, sempre considerar se esse paciente está muito sedado, se esse paciente foi retirado abruptamente os sedativos dele, ele está abstinente, evitar contenção dentro do possível, revisar a lista de medicamentos, tentar evitar milhares de se necessário, então evitar a polifarmácia. E ambiente, aquilo que a gente já comentou: mobilização precoce, estímulo cognitivo, conversar com a família, conversar com o paciente, estimular. Agrupar cuidados, então evitar entre e sair todas as horas desnecessários, e higiene do sono. Tratamento medicamentoso, então, considerar tratamentos farmacológicos para crianças com sintomas importantes e refratários à terapia não farmacológica. Então, considerar antipsicóticos, relembrando as recomendações do Panden, nós sugerimos para pacientes com delírio refratário haloperidol ou antipsicóticos atípicos, que depois a gente vai relembrar quais são, e no manejo de sintomas severos do delírio. E também considerar alfa-agonistas, que podem ser usados tanto como primeira linha de sedativo para evitar o desenvolvimento de delírio, quanto para sintomas do delírio hiperativo. Então, o que as pessoas do mundo têm usado, né? Tem essa revisão retrospectiva, que na verdade ela é de 2021, então ela revisa o que aconteceu entre 2008 e 2018, que, se falando de antipsicóticos, eu acho que acaba sendo um pouquinho desatualizado, porque eu acho que nos últimos 10 anos as coisas mudaram bastante. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, Lê, tudo certo. Tá. Que deu então, primeira coisa que esse estudo revisou é o que foi usado ao longo de 10 anos em 31 hospitais. Então, 750 mil admissões foram avaliadas. Dessas admissões, 2,2% tiveram uso de antipsicóticos. Então, 40% dos pacientes receberam risperidona, 22% quetiapina e 21% aldol. E se notou também uma tendência de aumento da prescrição dos antipsicóticos ao longo desses 10 anos. Então, aqui tem um gráfico só mostrando. Aqui a gente vê a risperidona, que é o cinza, que é o mais ou menos não mudou a prescrição. O que mudou bastante foi a redução do uso de aldol, que é o azul, e o aumento do uso de quetiapina, que é o laranjinha.
E aqui também atípicos versus típicos, então a gente teve um aumento do uso de atípicos e uma redução do uso de típicos, que são os de primeira geração. E tem algum estudo mais recente, sim, a gente tem uma revisão sistemática do uso de antipsicóticos para delírio agora de 2025, que inclui 10 estudos, todos observacionais, nenhum ensaio clínico, e um deles é prospectivo, os outros 9 são retrospectivos, então também analisando o que as pessoas têm usado de antipsicótico, o efeito e também os efeitos adversos. Então, aqui do lado eu coloquei o que as pessoas usaram mais nesses 10 estudos, esses 1.000 e poucos pacientes que foram triados. 36% receberam quetiapina, 20% risperidona, 20% aldol e 11% olanzapina e 5% receberam mais de um agente. Os principais resultados, então, em relação à redução do delírio, é bem desanimador ler esse artigo, porque é tudo assim, não tem nada muito evidente. Então, Aldol reduziu o score CAPD em uma série, mas na outra ele não teve efeito significativo na redução de delírio. A quetiapina, nesse mesmo estudo que avaliou Aldol, também não teve redução significativa no CAPD quando comparado à não aplicação, ao não uso de antipsicóticos. A clorpromazina foi efetiva num estudo em agitação refratária associada a delírio, e a olanzapina também tem um estudo que mostra que teve benefício no score CAPD quando comparado a um grupo controle. O que mais me chamou a atenção, e eu acho que é o que é mais positivo nesse estudo, é a redução da necessidade de outros sedativos que aconteceu, então, com o uso de antipsicóticos. Então, 3 estudos mostraram uma tendência a redução no uso de sedativos e analgésicos. Então, houve 43% de redução de uso de benzodiazepínicos e 68% de redução no uso de opioides quando atingido uma dose máxima de quetiapina, que, na verdade, eu acho que foi iniciada uma dose de 0,6 e aumentada conforme necessidade. Um estudo, então, mostrou uma tendência à redução de benzodiazepínicos e opioides e Precedex com a administração de clorpromazina, mas sem significância estatística. E um estudo mostrou redução da dose diária de opioide, benzo e ketamina após a associação de risperidona. Então, eles não conseguiram mostrar redução, na verdade, poucos estudos, poucas evidências assim de redução no delírio em si, mas na melhora do score, alguns estudos mostraram, e na redução geral de uso de benzodiazepínicos, ketamina e outros sedativos, que eu acho que também foi uma coisa positiva. E quais foram os principais efeitos adversos, que eu acho que é uma coisa que nos preocupa também quando a gente prescreve um antipsicótico. 11 pacientes desses 1.163 tiveram prolongamento de QT, 7 com quetiapina e 4 com risperidona, mas sem eventos de arritmia. Então, quando foram identificados esses prolongamentos de QT, ou a dose foi mantida com monitorização, ou a droga foi suspensa. Houveram 7 eventos de distonia, todos com aldol, com aloperidol, e foi usado biperideno ou foi descontinuado, e os pacientes melhoraram. E também teve um evento de rigidez de roda denteada também associado ao haloperidol. Então, a gente vê que os atípicos associados a prolongamento de QT, apesar de não gerar arritmia, foram só o prolongamento, né? Não chegaram a gerar arritmia. E o aldol, que é o mais usado dos típicos, que com sintomas motores, que é o que a gente sabe que o aldol dá mais. Aqui tem uma tabelinha que eu e a minha xará, Leandra, montamos para uma revisão que a gente fez de antipsicóticos. Então, o típico que tem mais evidência, mais relatos, né, nessas revisões que a gente fez nos últimos anos em pediatria é o aloperidol. Agora, fazendo essa aula, eu vi que tem vários relatos de clorpromazina também, e é um benefício que a gente tem a opção endovenosa pelo menos lá no Clínicas a gente tem. Mas o haloperidol é o mais dos típicos, o mais mencionado e com mais evidência em pediatria. O maior risco dele são os sintomas motores extrapiramidais, e também ele tem uma associação ao prolongamento de QT. E dos atípicos, a quetiapina, que tem doses registradas já para maiores de 2 meses, e ela pode ser titulada, aumentada conforme tolerância. E o risco dela principal, agudamente, é o prolongamento de QT, e mais a longo prazo tem efeitos metabólicos também. A risperidona, a mesma coisa, então ela tem um efeito de prolongamento de QT, então a gente tem que ter um eletrocardiograma basal e de segmento. E a olanzapina também,
Aqui a gente colocou maiores de 3 anos, mas eu acho que se tu procura no UpToDate até tem para registros de uso em menores. E ela teria menos efeito de prolongamento de QT, então talvez seja uma boa opção por este motivo. Lembrando, então, que o uso de antipsicóticos, ele é indicado, então, pelos estudos que a gente viu, ele não cura o delírio, ele não trata, então eles enfatizam bastante que é para usar para sintomas agudos enquanto precisar, não é para o uso não é feito para prevenção de delírio, ou o paciente está com delírio, mas está confortável, não está com sintomas importantes, então o delírio não se o antipsicótico não se faz necessário nesses casos. Ele é indicado para tratamento agudo de sintomas graves do delírio que não responderam a medidas não farmacológicas. E que outras medicações também, a melatonina a gente acaba não falando muito, até porque a gente não tem muita disponibilidade dela, né, nos nossos hospitais, mais estabelecida em adulto. Tem alguns estudos em crianças, mas que não encontraram muita, pelo menos dos que eu achei, assim, não muita evidência, mas dos adultos é bem estabelecido, que promove, então, o ciclo sono-vigília e previne o delírio. E alfagonistas, então, tem estudos, principalmente do Precedex, no papel da prevenção no delírio no ambiente anestésico. Então, aquele paciente que tem o delírio do despertar da anestesia, nesse contexto, o Precedex tem bastante evidência, assim, bastante estudos. Então, no contexto anestésico, não tem mais muita dúvida do uso do Precedex para isso. Então, lembrando que o Precedex é indicado como primeira linha de sedação e UTI na prevenção do delírio. E o Precedex também pode ser usado no tratamento dos sintomas de delírio hiperativo, assim como os antipsicóticos, os alfa-agonistas também são uma opção na prevenção, no tratamento dos sintomas agudos do delírio hiperativo. Então, na verdade, eu trouxe esse assunto também para discutir com vocês. Então, curiosidades que eu tenho, que eu acho que a gente poderia discutir, é se a gente está usando escalas de triagem, que eu acho que a gente usa muito pouco. Eu acho que a nossa enfermagem, as enfermeiras nem estão muito, não, talvez elas não sejam ensinadas, né, e reforçadas da importância, né, do screening, tanto nós quanto com a enfermagem, então às vezes acaba não acontecendo. Que estratégia que a gente deve usar ou que a gente está usando para aplicar as medidas não farmacológicas, né? Essa é uma coisa que a gente tem discutido todo dia em round, isso é uma coisa implícita, assim, que todo mundo sabe, mas eu acho que talvez a gente precise encontrar estratégias para desenvolver melhor essa discussão diariamente à beira do leito. E que critérios vocês têm usado ou a gente tem usado para iniciar os antipsicóticos? Então é isso, essa era a apresentação. Queria saber das práticas de vocês e da opinião de vocês sobre o assunto. Muito obrigada, Lê. Muito boa revisão. Eu concordo contigo, frustrante no sentido de que a gente é muito imediatista e muito objetivo, né? A gente quer um troço que vai nos, nos dar o tratamento rapidamente, que vai ter evidência que vai melhorar, mas eu concordo, a gente faz muito mal as medidas não farmacológicas e a gente tria muito mal também. Respondendo a tua pergunta, sim, eu sinto que na nossa prática, de um modo geral, a gente acaba trazendo o antipsicótico quando eles estão insedáveis e quando a gente não está conseguindo resolver de forma habitual, assim, com altas doses já de sedativos. Então, porque é que nem tu disse, né, quando vem o delírio escrachado, assim, bom, é fácil a gente lembrar do antipsicótico, principalmente quando é um delírio hiperativo e tal, ou então um delírio hipoativo muito clássico num neném que já está estubado, que não está mais sedado e tudo mais. Mas agora, na criança com múltiplos análogos sedativos e que segue com uma agitação psicomotora grave, a gente tem essa dificuldade de fazer esse diagnóstico diferencial e a gente acaba colocando o antipsicótico mais como nessa estratégia de reduzir extras do que qualquer coisa, né? Uhum. Vero. Lê, muito bom, ótima revisão. A gente, eu sempre fui uma
discutidora desse assunto, assim, porque primeiro eu já vou dar o meu disclaimer, assim, eu acho que a gente usa demais, absolutamente demais, assim, acho que é fora do que, enfim. E aí, na verdade, eu queria trazer um questionamento para discutir com vocês, assim. Primeiro, acho que a gente diagnostica muito mal, assim, é só olhar o que tem publicado, a prevalência de delírio hiperativo é muito mais baixa do que dos outros delírios, e já é uma prevalência que não é super alta, então, acho que é só pensar, né, será que todas essas crianças que a gente dá antipsicótico realmente têm delírio, ou será que a nossa amostra é tão diferente, assim, do resto do mundo, e realmente as nossas crianças têm muito mais delírio hiperativo que os outros? Não sei, né? Não tinham costume, assim, de ter escala de delírio preenchida, bem diferente daqui, assim, todos os pacientes têm CAPD em todos os turnos, assim, e não vi, tanto a minha experiência em Vancouver, quanto agora aqui, assim, não é feito uso de antipsicótico. E aí o meu questionamento fica, que é isso que a Rafa falou, eu enxergo que a gente usa antipsicótico como sedativo. Eu acho que é isso que a gente faz. A gente usa como uma medicação sedativa, e eu absolutamente entendo que a nossa realidade é muito diferente da realidade dos centros que publicam, porque a gente, por exemplo, em qualquer um desses centros, todos os pacientes entubados têm uma enfermeira dentro do quarto 24 horas por dia. Aqui é assim, não é aí, né? Eu entendo tudo isso, mas daí o meu questionamento é, se a gente está usando antipsicótico para sedação, qual é o benefício de usar essa classe de medicação, ou aumentar os sedativos, ou usar uma dose maior, ou usar outros sedativos? Não sei, acho que é esse o questionamento que eu fico, assim, por que não usar mais sedativo ou outros sedativos? Porque, assim, claro, efeito adverso, pouco relato, mas a gente sabe muito pouco, e principalmente a gente sabe pouco a longo prazo, né? Assim, qual que é o impacto que esses antipsicóticos têm no neurodesenvolvimento das crianças? A gente não sabe, né? Então, na verdade, o meu questionamento é esse, se a gente usa para sedação, por que não usar mais sedativos? Não sei. É isso que eu penso, assim. Deixa eu só fazer uma pergunta, Vera. Quando tu fala a gente usa, tu está se referindo a quando tu trabalhava aqui ou aí quando tu tá trabalhando aí no... Como sedativo? Quando tu tá falando a gente usa, a gente vê, tu fala daqui do Brasil ou daí do Canadá? Depende, não. Aqui em Ottawa e em Vancouver, não vejo uso de antipsicótico, CAPD em todos os pacientes, em todos os turnos, assim como aqueles usam VAT para abstinência e usam SBS para sedação, então todos os 3 scores em todos os pacientes, em todos os turnos. E aí acho que o uso de sedação, eu não vejo usar antipsicótico aqui, então... Eu acho que eu ia falar a mesma coisa que a Rafa falou, a gente acaba usando como sedativo, né? E realmente não sei, desconheço, eu acho que o teu questionamento é super válido, se a gente não devia aumentar sedativos ao invés de botar um antipsicótico para sedar a criança, né? Não sei se tem estudo, se alguém sabe aí, posso falar, se tem o que é melhor, aumentar queta, que daqui a pouco dá mais delírio também, aumentar a morfina, aumentar Percedex, ou botar um antipsicótico, né? Realmente não sei. Mas eu me lembro dos estágios de psiquiatria muito, tanto no internato de psiquiatria adulto quanto na residência de psiquiatria infantil, que os psiquiatras tocam ficha antipsicótico, né? Eles, até ter o efeito desejado ou até ter o efeito adverso. Eles vão subindo dose. Eu me lembro que uma vez na residência a gente tinha uma criança com um delírio que eu nunca tinha visto e nunca mais vi depois tão louco que a criança ficou, e daí a gente chamou a psiquiatria, e a gente estava usando um cheiro de risperidona perto do que é o que a gente geralmente usa na UTI. O grupo de psiquiatria chegou, eles enfiaram o pé na risperidona e a criança melhorou, assim. Então, também não sei, não me parece que vai ter tanto efeito ruim, assim, se a gente, não sei a longo prazo, mas enfim, acho que esse questionamento é um questionamento válido, mas a gente usa muito mais como sedativo. Mas aí eu acho que a grande questão é isso que tu botou aí, Vera. A gente discutiu semana passada ali no UTI uma meta-análise sobre pausa intermitente de sedação, que parece ser muito bom, realmente. Mas a grande questão é, cara, não dá pra gente parar a sedação intermitente se a gente não tem uma UTI, uma enfermeira por paciente, cara. A gente não consegue. É totalmente diferente o cuidado de quem publica esses estudos pro nosso aqui. E a gente sabe também, é claro, a rotina para planejar o negócio. Não, o paciente está recebendo essa sedação, planeja o negócio, de noite faz uma sedação. Assim, empiricamente, mas é muito nítido isso. E porque a enfermagem quer ficar de boas de noite, quer dormir de noite, enfim. Os pais também não estão acordados de noite para ficar ali junto com a criança. Mas o ponto também, o outro que eu queria trazer é
se a gente... me fugiu agora. Fala aí, Júlia, que abriu a câmera. Putz, me fugiu totalmente agora o que eu ia falar. Eu queria agradecer, foi muito legal, muito interessante essa revisão e também que eu trouxe muitas reflexões, assim. Na minha realidade, numa UTI de trauma é um pouco diferente, porque nossos pacientes, em geral, não estão entubados. Geralmente, quem está entubado é os TCE, que daí também não sei o que é, se é do TCE mesmo ou se é delírio. A agitação que às vezes eles apresentam, né? Daí, e até recomendam não usar antipsicótico no TCE, enfim. Mas o que a gente acaba usando muito é para estresse pós-traumático nos queimados, que eles têm internações super prolongadas, crianças que têm muita manipulação, muito procedimento, muita troca de curativo, assim, e daí a gente tem uma psiquiatra que nos acompanha e às vezes a gente usa doses super altas de antipsicótico que a gente não está acostumado, assim. A gente não vê tanto efeito adverso, alguma coisa com haloperidol, assim, de roda denteada, alteração de arritmia, assim, não cheguei a ver nenhuma vez, mas também me questiono, assim, a longo prazo, o efeito disso, né? A gente acaba sendo liberal demais, às vezes, com o uso. Levo, assim, às vezes, para dormir, nem mencionou levomepromazina, né? Mas a gente usa bastante também. E escalas a gente não costuma aplicar, até vou revisar para a gente, de repente, né, porque deve se misturar certamente ali com estresse pós-traumático. E uma coisa que eu fiquei curiosa ali, tratamento antipsicótico para sintomas, mas não, mais para o hiperativo mesmo, né, não para o hipoativo. Hipoativo não se recomenda nenhum tratamento farmacológico, não, né. Então tá desligado, Lê, o microfone. Isso eles enfatizam que é para sintomas motores, como é que é? Contenção motora só. Então, que o hipoativo na verdade, é um sinal de alerta, mas não é uma coisa que tu tenha que tratar farmacologicamente. O hiperativo, sim, que tu usa enquanto precisar, não para diminuir o tempo de delírio, nem para prevenir, mas é mais para tratar os sintomas. E até para tu tratar com um medicamento para tu poder aplicar as coisas não farmacológicas também, porque não adianta tu ter um paciente super agitado, confuso, tu não vai conseguir mobilizar, tu não vai conseguir interagir, então também é tu medicar para poder aplicar as coisas não farmacológicas, que no fim vai ser o que vai ser mais importante. Eu já vi na residência a gente usar antipsicótico para delírio hipoativo, e sempre me pareceu uma coisa assim, contrassenso, ou já tá hipoativo, vai botar um Exatamente. Os adultos têm muito claro isso, né? Porque tanto o delírio aumenta a mortalidade, mas usar antipsicótico mata os velhinhos também. Então eles não usam. A gente tem isso, né? Cara, não é para usar. Acho que essa coisa de usar como sedativo vem da verdade disso, porque ele serve para diminuir a agitação da criança se a criança está se pondo em risco quando ela se agita, de perder acesso, perder sonda, né? Mas não faz sentido usar o antipsicótico hipoativo de forma alguma. Uma coisa, Gabi, que tu falou, que na verdade o intuito dessa minha aula era revisar, porque assim, o que eu noto? A gente tem aqueles pacientes insedáveis, então, que a gente está usando até Propofol 4 e os pacientes continuam lá se requebrando e tem aquele acordar agitado, assim, então... mas a gente não tem diagnóstico de delírio para eles, até porque o CAPD-tu faz com RAS maior que -3, então é um paciente que nem tá dentro da escala. Mas... Óbvio, observação clínica, porque não tem estudo, a gente coloca o antipsicótico e parece que eles precisam menos. Então, é essa exceção que eu tenho. Essa resposta não tem, eu acho que não tem estudo para isso, assim. Essa meta-análise mostrou que diminuiu o uso de opioide e ketamina. Agora, se isso é benéfico, que nem a Vero falou, eu acho que a gente vai precisar de mais estudos. Agora, eu sou uma pessoa que prescrevo, assim, quando esse paciente está insedável, mas uma prática que eu não sei se a gente está fazendo certo, sabe? Mas a sensação de fazer... uns 2, 3 mida menos por dia me dá uma sensação de benefício, mas eu não sei, é impressão clínica minha, né? E eu acho que o benzo é super estudado, mas os outros também. A queta, por exemplo, eu acho que a gente usa muito para pouco estudo. Só o Precedex mesmo, né? Porque todo o resto... E o Precedex também é jovem, né? Vai que daqui a pouco... Vai que daqui a pouco acha alguma coisa. Alguma coisa.
Mas eu acho que a gente usa como sedativo, não adianta, né? E daqui a pouco é isso, a gente não está precisando fazer o diagnóstico. O CAPT foi validado versus uma avaliação do psiquiatra, né? Daqui a pouco é isso. Se o psiquiatra fosse olhar essa criança, ele olhar, não, claramente isso aqui é um delírio, a gente não consegue aplicar direito o CAPT, mas é isso. Então, por isso que talvez melhore, né? E a gente acaba usando muito no Conceição, muito quando estuba, assim. Quando o paciente tem entubado, a gente nunca pensa em aplicar o CAPT. É depois que estuba que a gente começa a pensar e aplica, e na verdade só a equipe médica que aplica, né? Não é a equipe de enfermagem. Treinou nossos técnicos para aplicar o RAS, mas o CAPT eu acho que é uma coisa muito mais complexa. E eu lembrei outra coisa que eu ia falar, e daí pensando do ponto de vista de rotina e até de gestão, assim, que eu penso, o delírio acaba sendo muito como se fosse, tipo, os parasitas, assim, que ficam ali no fundo e estão trazendo problemas, e precisam fazer muitas coisas em volta para ter um ambiente que melhora, né? Os parasitas tem que ter um esgoto, tem que tratar água, ali tem que ter luz ligada de noite, tem que ter pouco barulho, e as pessoas vão e sentam do lado do leito, ficam conversando de voz alta, e não sei o quê. E desliga lá, mas tá dormindo, desliga a luz. A gente põe na prescrição. Cuidados, luz ligada de dia, luz desligada de noite. E os pacientes, cara, não adianta, porque, mas fulaninho tá dormindo, desliga a luz, não interessa, é 1h da tarde, a luz tem que estar ligada, porque ele mesmo dormindo tem que entender, o cérebro dele tem que, de algum jeito, produzir o mínimo de melatonina que vai produzir. E aí eu acho que é o ponto de vista outra dificuldade que a gente tem de mudar a cultura das coisas, porque para melhorar delírio, essas maneiras farmacológicas é muito cultura, né? E dá um trabalhão, assim, eu não sei um jeito para a gente conseguir fazer isso, né, de incorporar isso na cultura do lugar para, cara, é menor sedação possível, é não amarrar a criança se ela não está se arrancando, se ela está só se mexendo, deixa se mexer, ela não pode arrancar a sonda, ligar a luz, desligar a luz nos horários certos, enfim, eu acho que, pensando do ponto de vista de gestão agora, é muito difícil isso, a gente mudar essa cultura para conseguir melhorar essa questão, assim, né? Qual é o outro lugar que tu trabalha, Gabriel, que dá para fazer isso? Porque lá no nenhum, no Santo Antônio também não dá. Mas eu lembro duas coisas lá no Canadá, o pessoal cuidava bastante no estágio profissional que eu fiz, daí a Leandra e a Vera podem falar mais. Isso. Bom, enfim, daí a outra questão é se as pessoas sabem o porquê elas fazem mais as coisas, né? Então, uma tentativa é tentar. Mas aí tu tem que ter tempo, tem que ter paciência de ir lá, montar aula, principalmente para os técnicos de enfermagem, treinar eles, capacitar eles, daí vai todo um outro estímulo. É muito mais fácil para escrever uma gota de 8 em 8, né? Não tem como ser um negócio. Ou pegar, que nem o Piva dizia, pegar um campeão e, cara, esse cara vai ser o cara que vai falar sobre delírio, vai levantar a bandeira, vai encher o saco de todo mundo o tempo inteiro para delírio, até o negócio pegar, sabe? Mas ele tem que pegar uma pessoa disposta a isso e que uma pessoa que o resto da equipe valorize o que ele fala também, porque se uma pessoa que ninguém dá bola, nem escuta falar, também não adianta. Eu queria falar só uma pergunta para a Leandra. A gente usa muito levo como sedativo, tá? E a gente ali no Conceição instituiu que, assim, todo mundo faz eletrocardiograma antes de deixar a levo fixa. Não faz antes de deixar a risperidona. E aí tu falou sobre mais prolongamento de QT com quetiapina risperidona e não falou com Aldol, e na verdade nem citou a levo, porque eu acho que nem usam levo, né? A gente que usa. E aí a outra coisa também é que assim, a outra coisa que, né, até para chamar a atenção do Gabriel, assim, a gente faz antes de começar. Tá, e daí, cara, e aí o que vai levar ao prolongamento do QT é o remédio. Então, na verdade, tu vai aumentando o remédio, e a outra coisa que dá prolongamento do QT é metadona, né? Então, tu vai associando medicações. Tu vai olhar, tu não vai usar nada, porque mas teoricamente, quanto mais medicações tu associa que dão um efeito colateral, tu vai somando o efeito colateral, né? Então, mas me chamou a atenção tu falar, na verdade, do outro antibiótico, né? Deixa eu só te falar, a gente que pede, pelo menos na rotina de manhã e no round, antes de começar qualquer antipsicótico, a gente pede eletro, não é só da levo, é do Aldol. Vamos começar antipsicótico, a gente pede eletro ali, para todos? O que eu revisei todos chega no resto da tarde, então, mas eu vou me calar agora. Porque... Os típicos e os atípicos têm associação, mas a meta-análise que a gente viu, os efeitos de prolongamento de QT foram com risperidona e quetiapina, mas o Aldol ali na tabelinha tá. O que tem menos associação é a olanzapina. E
A levo, eu tenho um certo ranço, porque a gente trata a levo como uma gotinha, né? Eu tenho um ranço, porque, vamos dar uma gotinha. Aí o paciente já tá com quetiapina, já tá, vamos dar umas gotinhas. Não, tipo, foca num e usa aquele, sabe? Então, eu tenho ranço com a levo, até porque a levo não tem, eu acho que porque não tem nos Estados Unidos e no Canadá, não tem nada escrito sobre ela. Então, eu não tenho tanta experiência porque não tá escrito em lugar nenhum. A gente pega no sírio-libanês, a gente pega a dose da levomepromazina num lugar que eu não sei nem. Então é mais um ranço, e na verdade não é ranço, é que eu não tem. Os estudos não usam porque eu acho que não tem na maioria dos lugares. Mas eu acho que a levomepromazina é o típico, né? Seria ela ou a Aldol, assim. E os estudos ali no Pandem, eles ficam meio em cima do muro, né? Sobre Aldol ou atípico. Então, talvez, se quiser usar levo, seria levo no lugar do Aldol, né? Mas acho que é uma opção, é mais porque não tem. Eu acho que a gente tem bastante experiência com levo, né? Sempre se usou levo, agora que surgiram os mais modernos. Mas eu não gosto quando ela é tratada como gotinha, isso me incomoda um pouquinho. Que acho que uma gotinha vale o mesmo que uma quetiapina, só é chamada diferente. Se já tá com um, não faz sentido botar outro, né? A ideia é escolhe um e vai nele, não interessa qual. Assim. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar a Leandra. Fantástica apresentação, como sempre, muito clara. Eu acho que a gente peca, usa como sedativo. Acho que a melatonina é uma coisa que ajudaria, assim, sabe? Eu me lembro que quando eu passei um mês lá na Espanha, eles usavam, assim, para todo mundo. E as crianças, claro, essa coisa da enfermagem, a Vero, que tem a experiência, tu e a Vero, né? E a Vero com uma experiência em tempo real agora. Mas essa coisa da enfermagem, tá? Ter um enfermeiro por paciente, ou 1 para 2, isso daí é uma coisa que é diferente o cuidado que tu vai ter sobre esse paciente, porque eu não posso crer que no primeiro mundo, não tem, enfim, eu sei que o perfil do paciente é diferente, mas aqui é bem o que a Leandra falou, assim, é Propofol 4, esses dias a Dani Bassol estubou um, assim, tá com Propofol 4, metadona, diazepam 0,2, 4 em 4, não sei o que, eu falei, ele respira? E ela, respira, vou lá ver, e a guria, te juro, ela foi lá, viu, e disse, não, tá tudo bem, eu disse assim, meu Deus, tipo assim, o guri estubado, 8 meses, tipo assim, e é um bagulho, é um troço absurdo, e aí se tu ouve, tipo, o Lúcio, que é speaker, eu não sei de qual laboratório, a Roberta, esses caras aqui do Brasil que cercam muito sobre isso, eles falam que nas UTIs deles, eles não usam nada, então o problema é na região sul, né, ou eles mentem, né, das duas uma. Mas, tipo assim, né, obviamente eles mentem, mas, tipo, quando vê, tá um aqui na apresentação. Aí, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que a melatonina ajudaria a gente, assim, acho que a gente ceda muito, os problemas são crônicos, e outra coisa, a gente não implanta o bundle, assim, o Pandey mostrou, a gente fez um cuia só sobre isso, assim, e a gente não faz, assim, não faz todo o ABCDE, né, então acho que a gente deveria, como equipe também, junto da físio, assim, aproveitar que a gente tem equipes de fisioterapia muito boas nas UTIs, de um modo geral, né, e utilizar melhor isso, essa coisa da mobilização precoce e tal, acho que isso daí ajuda muito, assim, a gente faz pouco ainda, eu acho, minha opinião. Deixa eu só falar, eles mentem, porque a Thaís é uma intensivista que veio de Belo Horizonte, ficou uma semana ali com a gente no Conceição e saiu, mas ela falou, como vocês usam dose alta de sedação? A gente deu, como vocês não usam? Você consegue sedar com menos? Ela, não, a gente não seda com menos, porque a gente faz repique o tempo inteiro. Então é isso, eles não aumentam a dose. Sim. Mas não é repique, então dá na mesma, no fim das contas. Claro. Eu ia comentar duas coisas. Uma, a título de curiosidade, há 2 anos atrás, uma residente nossa fez o TCR dela sobre delírio nos pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Inclusive, eu preciso puxar a orelha dela, porque ela não publicou ainda. Mas bem semelhantes os achados dela com os achados da literatura dos unicêntricos, assim. Foi 20% dos pacientes, foi quase 100 pacientes, 20% criaram positivo para delírio, principalmente hipoativo, principalmente no primeiro dia e principalmente os mais pequenininhos, assim, até 1 ano. Então, bem compatível com o que a gente vê na literatura. E eu ia comentar outra coisa que agora eu esqueci completamente, mas eu já lembro. Se a gente não for... Aliás, cardiopatia cianótica é um fator, né, que em alguns estudos mostra, e SEC também é um fator de risco que alguns estudos acharam, assim, de associação com delírio.
Sim, pois é, eu já tinha visto isso da SEC e de gravidade como um todo, né? Gi, quer comentar algo? Eu vou comentar que eu realmente uso muito quetiapina aqui e na mesma uso de todo mundo, adjuvante para sedação. E eu tento usar, olha, como é uma UTI pequena, eu vou dizer que o uso de mida contínuo é praticamente zero. Mas é muito desafiante tu abolir o uso de mida na unidade, sabe? Tu chega a Precedex 2, Queta 30, morfina 004, a criança tá louca, acaba associando quetiapina e quicizine, é o que a gente tem, assim, para diminuir o repique. Quetiapina e quicizine e tentar, claro, sempre primeiro Precedex, depois a ketamina, se for usar um opioide, tentar a morfina, para tentar evitar a incidência de delírio e abstinência. A abstinência eu consigo ver reduzir. Delírio, realmente, a gente não faz screening, não aplica escala, então não tem uma incidência real. Com certeza, os hipoativos são menos diagnosticados. E depende muito, mais uma vez, que nem vocês falaram, da densidade de enfermagem. Quando começa o inverno, que as gurias aqui ficam mais apavoradas, elas acabam, às vezes, deixando 1 para 1, mas a técnica de enfermagem só com o intubado. Depois, por problemas de escala, atestado, folga, aí vira o normal, né? Uma técnica para cada 2. Quando é 1 para 1, a gente consegue reduzir repique, porque tu mobiliza a criança, tu aspira mais vezes, e aí acaba reduzindo a necessidade de repique, porque tu faz o atendimento, porque ela tá agitada. Às vezes é uma aspiração que precisa ser feita, então acaba reduzindo a necessidade de sedação. Mas o problema só muda o endereço, né? É exatamente a mesma coisa, assim. E eu vejo isso, a gente daí acaba colocando uma metadona, daí coloca o quetiapina, aí a criança fica bradicárdica, daí, será que eu não tô prolongando o QT? Faz um eletro, né? Mas também nunca tive intercorrência, nunca vi para efeito de prolongamento de QT, apesar de a gente usar muito a quetiapina. E algumas vezes que já foi usado o Aldol, teve síndrome piramidal e alteração muscular também. Então, compartilhando. Sim, sabe que disso do repique, eu vou dizer que às vezes eu faço o movimento contrário, que é, cara, a gente viu 2 noites seguidas, tá fazendo 8, 10 extras e todos com mida, eu vou lá e ponho um midinha contínuo baixo, sabe? Pra tentar reduzir o repique, então assim, pensar no... Porque a hora que tu vê a dose cumulativa que o cara tá recebendo de diazepam intermitente via sonda e mais milhões de repiques na noite de mida, se ele ficar um pouquinho menos agitado com mida 0,05, uma dosinha meio homeopática, assim, eu já penso que fez diferença. E o que eu ia comentar é que eu entrei num dos multicêntricos do Colette, acabou o PARD agora, eu arrumei mais farma para me coçar, e entrei num de mobilização precoce, que vai ser, um vai ser de prevalência, e o outro vai ser um survive com a equipe, e eu acho que vai ser legal, e talvez seja um gatilho, assim, isso que a Renatinha estava falando aí, que a gente não consegue cumprir os bundles, é bem real, e talvez seja um gatilho para a gente poder ver os números e conseguir começar a falar mais sobre isso e conseguir botar em prática o bundle completo, assim, porque é muito desafiador, desde escala, por conta do número mesmo, né? A gente não faz, né, gente? A gente não faz a escala, como é que a gente vai cobrar que as enfermeiras que estão em muito menor número e têm muito mais funções façam? Então, é bem desafiador mesmo. Muito legal, gente, discussão muito boa, vamos concluir porque é honra a gente terminar em tempo, eu sempre acho que é muito, mesmo assim, sendo uma horinha, é muito, muito proveitoso, eu adorei. Lê, muito obrigada pela tua fala, aprendemos um monte, e obrigada a todo mundo que participou, casa cheia, fico feliz. Até a próxima, um beijo. Obrigada. Bom.